Salmo 41, chamo sua atenção para este salmo, para nós pensarmos sobre o leito do sofrimento. O leito do sofrimento. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Como é feliz aquele que se importa com o pobre, com o necessitado, com o fraco. Em tempos de aflição, o Senhor o livra, o Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Orei, ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido? Visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim e depois as espalham por aí. Todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem, nunca mais se levantará da cama. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Devolve-me a saúde, para que eu lhes dê o que merecem. Sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem. Preservaste minha vida, porque sou inocente, e trouxeste-me à tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. As palavras desse salmo são extraordinariamente tocantes e instrutivas. As palavras desse salmo revelam para nós um Davi como poucas vezes nós o encontramos. Nós descobrimos através das palavras desse salmo que Davi, o homem segundo o coração de Deus, está doente. Verso 4 fala disso. Além de doente, ele estava cercado de inimigos íntimos, ou seja, inimigos muito próximos dele. Nós lemos sobre esses inimigos nos versos 5 a 8. Eu os chamo de inimigos íntimos porque se tratavam de homens que tinham, como você pode ler no Salmo, acesso irrestrito. Entravam e saíam quando queriam do leito de enfermidade de Davi. E o principal desses homens, ou inimigos íntimos, já tinha sido contado entre aquele seleto grupo de melhores amigos do rei Davi. Está isso no verso 9. Veja, portanto, que é muito triste demais a situação do herói de Israel. Ele está doente e sem amigos. E principalmente, doente e traído pelos amigos. Se não bastasse a doença, que já é terrível o bastante, se não bastasse o fato de que ele tinha pouquíssimos com quem contar, com quem poder repartir, conversar, compartilhar, Davi, ele ainda tinha que remoer o fato de que, de alguma forma, todo aquele quadro de enfermidade se dava em decorrência de um erro ou de um pecado que ele mesmo cometeu num passado recente. Você notou isso no versículo 4? Quando ele ora dizendo, reconhecendo que tudo aquilo era fruto de um pecado. Aliás, sobre esta enfermidade que trouxe sobre Davi, esse pecado que trouxe sobre Davi uma enfermidade, nós tratamos quando nós estudamos o Salmo 38. Portanto, eu não vou me deter nesses detalhes, porque é sabido, nós não conseguimos ler nas narrativas de Samuel e Reis sobre esse quadro de enfermidade de Davi, mas com certeza, a julgar pelas palavras do próprio Davi, houve um tempo assim em sua vida.
Então ele está doente, os amigos o traíram, fugiram dele. Aqueles poucos que se dizem amigos e que estão próximos e que entram e saem quando quer do leito de enfermidade são inimigos íntimos. E ele tem que lidar com uma consciência culpada. E aí ele ora, no verso 4 ele diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Eu não queria estar na pele de Davi. Afinal, quem desejaria? Veja bem, gente, ele está preso ao leito de enfermidade, talvez com seus dias contados. Ele está cercado de amigos da onça, gente que entra, faz cara de compaixão, e que ele sabia que ao sair daquele leito, daquele quarto, eles sairiam difamando ele e amaldiçoando ele. É provável até, a julgar pelas palavras de Davi, que ele já tivesse ouvido numa dessas visitas, um sussurrando com o outro, maldades, como ele mesmo coloca no Salmo. Então você soma a tudo isso o peso insuportável da consciência por causa de erros praticados no passado. Gente, por isso eu digo, não é um quadro que nós sonhamos para as nossas vidas, não é mesmo? Doente, sozinho, traído e com a consciência pesada, porque você sabe que teve parcela nessa culpa. Graças a Deus, porém, que Davi atravessou esse vale do choro, esse vale árido, para usar a linguagem do Salmo 84, verso 6. Graças a Deus que Davi atravessou antes de nós esse vale de Baca. Ele cavou esse poço de esperança e deixou para nós, neste salmo, um manancial cheio de palavras graciosas, palavras carregadas de sabedoria para a hora do sofrimento. A minha oração é que, ao mergulharmos neste texto, ou melhor, a minha oração é que ao entrarmos nesse quarto, nessa enfermaria, nesse leito do sofrimento de Davi, a gente possa ouvir desse homem doente, sem amigos, com a consciência pesada, que nós possamos ouvir dele palavras que produzam em nós fé, esperança e amor. Tem 3 lições em particular e para as quais eu desejo chamar sua atenção sobre o leito de sofrimento. O leito de sofrimento, em primeiro lugar, nos permite recordar motivos para estarmos alegres. Você vê isso nos versos de 1 a 4. Recordar motivos para estarmos alegres. Em segundo lugar, o leito do sofrimento nos permite reconhecer nossa fragilidade. Versículos de 5 a 9. E por fim, o leito de enfermidade nos permite recorrer a Deus com fé. Versos de 10 a 12. Vamos entrar nessa enfermaria onde está Davi. Vamos olhar para este leito, vamos ouvir o que Davi nos diz e como ele nos ensina a enfrentar nossos leitos de enfermidade ou nossos leitos de sofrimento. Quantos não têm passado por esse vale? Quantos não têm sofrido com doenças, com discórdias? Ouvimos o pedido de oração do irmão João Inácio no início do culto. Quantos não têm enfrentado traição, abandono? É tudo isso que Davi está sentindo, é por tudo isso que ele está passando. E quando a gente entra no seu leito e ouve Davi, e pergunta, Davi, e aí, o que você nos ensina sobre o seu leito do sofrimento? Ele diz, olha, em primeiro lugar, eu tenho aprendido que o leito do sofrimento nos permite recordar motivos para estarmos alegres. E aí eu me lembro, e eu não vou me adiantar falando do Salmo, porque no tempo de Deus chegaremos lá, se Deus assim permitir, mas é como no Salmo 139, quando o salmista convida a alma dele a louvar a Deus por todos os seus benefícios.
É mais ou menos o que Davi faz aqui, do verso 1 ao 4. E é importante a gente parar e pensar que o sofrimento nos permite recordar motivos para estarmos alegres. Porque o sofrimento, gente, é poderoso demais. Pedro chama o sofrimento, na sua carta, Pedro chama o sofrimento de um leão ao derredor, tentando nos tragar. Pedro chama o sofrimento de um leão a serviço do diabo, tentando comer a nossa fé, roubar a nossa alegria. Eu digo isso porque se você ler o contexto em que Pedro escreve sobre o diabo como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar, você vai entender que a forma de o diabo estar ao nosso redor, tentando nos destruir, é com sofrimento. O sofrimento tem o poder de nos roubar a alegria, de nos destruir, principalmente quando nós não conseguimos enxergar uma saída. Quando nos faltam os amigos. Quando nós sabemos que aquele sofrimento, maior parte dele é por culpa nossa. Quem nunca passou por isso? E esse, conforme nós já dissemos, era o quadro de Davi, doente, sozinho, consciência pesada, sobre um leito de sofrimento. Bem, e agora, Davi, o que fazer? Como é que você volta a sorrir? Como é que você persevera? Como é que você continua cuidando da vida, cuidando da família, cuidando dos negócios do seu reino? Como que você toca a sua vida? Tem gente que pensa que na hora do sofrimento não dá para se alegrar. Mas isso não é uma visão bíblica. Que é possível prosseguir alegre, mesmo quando a gente atravessa o vale da tristeza, mesmo que vivendo sobre um leito de sofrimento, que é possível ser alegre em circunstâncias assim. O próprio apóstolo Paulo já nos atestou, dizendo que é possível, quando ele escreve aos Coríntios. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, a partir do verso 8 até o 10, e veja o que Paulo diz, e veja que a circunstância de Paulo era um pouco parecida com a de Davi. Ele diz assim, Paulo, 2 Coríntios 6, de 8 a 10, nós continuamos servindo as pessoas, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Eu sirvo as pessoas, diz Paulo, não porque elas me honram. E eu não paro de servi-las quando elas me desprezam. Não, eu sirvo, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos, vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos, fomos espancados, mas não mortos, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Gente, com Davi não era diferente. Humanamente falando, Davi estava na pior. Mas ouça de novo como ele começa o seu salmo. Ele diz assim, na minha versão, como é feliz, ou bem-aventurado. Ele está falando dele mesmo, porque ele, em algum momento, socorreu um pobre e necessitado. E ele descobriu que por ter feito isso, Deus agora estava cuidando dele no momento da sua necessidade. Então, nesse contexto, ele está dizendo como é feliz, como é bem-aventurado. Davi tinha aprendido que é possível se entristecer, se decepcionar com as pessoas, ser ferido por elas, é possível adoecer e mesmo assim seguir a vida com alegria, sem amarguras, sem ressentimento, sem desejo de vingança. É possível ter alegria independentemente das circunstâncias, independentemente das pessoas que nos cercam, independentemente do estado
estado da nossa consciência, porque lembre-se, ele está pedindo perdão a Deus no verso 4 do Salmo 41, dizendo: Senhor, eu pequei, eu estou doente por isso, me perdoe. E ele está dizendo: apesar da minha circunstância, apesar das pessoas terem me machucado e continuarem me machucando, apesar de eu ter feito o que eu fiz, eu consigo ser feliz. Isso é loucura para o mundo. No mundo em que a gente vive, é possível ser feliz tão somente quando você está sadio, com dinheiro no bolso, todo mundo te elogiando, e com a consciência leve e tranquila. Mas Paulo vai nos dizer, por exemplo, noutro texto muito importante desse apóstolo, 1 Coríntios 4, de 1 a 4, Paulo afirma que a alegria de espírito daqueles que servem a Deus não depende de circunstância, não depende de pessoas às quais seguimos ou com as quais nos relacionamos, não depende da avaliação das pessoas que nós tanto valorizamos. Não, a nossa alegria, ele diz, o nosso estado de paz e de bem-aventurança não depende nem da nossa consciência, Paulo diz em 1 Coríntios 4, verso 4. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo sabia que é possível você estar com a consciência em paz e ainda assim estar errado, porque é isso que o pecado faz conosco. E Paulo também sabia que é possível você estar fazendo a coisa certa e alguma coisa na sua consciência te dizendo: Leandro, não faz isso, olha só onde você está se metendo. E Paulo diz: não depende da minha consciência, não depende de Paulo, de Pedro, de Apolo, de ninguém, não depende de pessoas, não depende de circunstâncias. Meu estado de bem-aventurança, minha alegria depende tão somente de uma coisa: de saber que pela fé eu fui aceito por Cristo, e em Cristo eu tenho todas as coisas, 1 Coríntios 3,17, de onde nasce 1 Coríntios 4. Paulo está nos dizendo que o que importa é o nosso estado diante de Deus, 1 Coríntios 4,4, e Davi sabia disso. Volte-se para o Salmo 41 e veja como ele escreve os 4 primeiros versículos. Ele está deitado, lembrem-se, Davi está no leito de sofrimento, Davi está sem amigos, inimigos o rodeiam. Inimigos paparicam ele na frente dele, mas quando viram as costas para ele, destroem ele com palavras. Davi sabia disso. Mas olha o que ele diz: como é feliz aquele que se importa com o pobre, ou com o fraco, ou com o necessitado. Se você ler o Salmo 40, o último versículo, você vai descobrir que Davi se descreve exatamente assim: pobre, fraco, necessitado. E agora ele está dizendo: um dia eu socorri o pobre, o fraco e necessitado, Deus me abençoou. Hoje eu sou pobre, fraco e necessitado, e Deus tem me abençoado. Como é feliz esse necessitado. Como assim, Paulo? Ou Davi? Como assim, Davi? Ele diz: em tempos de aflição, o Senhor livra esse homem. Em tempos de aflição, o Senhor o protege, lhe conserva a vida, Ele o faz prosperar na terra, o livra de seus inimigos, o Senhor cuida dele quando ele fica doente e lhe restaura a saúde. Eu orei: ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Davi diz: olha, é possível ser feliz apesar das circunstâncias, do meu estado de saúde, apesar da minha consciência, apesar de quem me persegue, é possível. Sabe por quê? Porque Deus é por mim. Davi, em primeiro lugar, note bem aqui, quando ele está usando o sofrimento para se recordar dos motivos que ele tem para se alegrar, Davi está dizendo, em primeiro lugar, ele se recorda do que realmente importa na vida. Sabe o que mais importa na vida? O que mais importa na vida é aquilo no que nós nos agarramos na hora do sofrimento. Ouça o que eu estou te dizendo.
que mais importa na vida é aquilo no que você se agarra na hora do sofrimento. E na hora do sofrimento, Davi não se agarrou à consciência dele, Davi não se agarrou aos amigos, até porque os tinha perdido, Davi não se agarrou à sua saúde. Já disse e repito, muita gente fala assim, pastor, o bom é ter saúde, tendo saúde a gente tem tudo. Mentira. O bom é ter a graça de Deus. Porque tem muita gente sadia vivendo desgraçadamente, e tem muita gente doente vivendo cheio de graça. E Davi se recorda do que realmente importa ter na vida e principalmente na morte, que é o que ele achava que ia acontecer com ele naquele momento. E o que é isso? O Senhor. São 4 versículos e em cada um desses versículos ele coloca o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. É o Senhor que se importa. E Davi se lembra do Senhor na hora do sofrimento e se alegra porque ele sabe que o Senhor é por ele, ninguém será contra ele. Nada vai separá-lo do amor do Senhor em Cristo Jesus. Do que você se recorda na hora do sofrimento? Do que você construiu, da beleza que você buscou cultivar, dos amigos que você tentou conquistar. Não é à toa que na hora do sofrimento, uma das primeiras coisas é a gente perde o apetite, a gente não quer comer, a gente perde a alegria das coisas, porque o sofrimento nos força a voltarmos para nós mesmos, a encarar nós mesmos. E se a gente não tem o Senhor na hora do sofrimento, é uma desgraça. Davi está dizendo para nós, na hora do sofrimento eu me recordei de que o que importa ter na vida é o Senhor. E olha o que o Senhor faz por ele, é a segunda coisa que você tem que observar aqui. Ele diz assim, o Senhor se importa, versículo 1, a Almeida Revista Atualizada diz que o Senhor nos acode. O verso 1 diz que o Senhor nos livra. O verso 2 diz que o Senhor nos protege. Diz também que o Senhor conserva a nossa vida. Diz o verso 2 que o Senhor nos faz prosperar ou nos torna felizes na hora do sofrimento. Prosperidade e felicidade sendo sinônimos aqui. O verso 2 diz que o Senhor nos livra dos inimigos, ou não nos entrega aos nossos inimigos, não deixa os nossos inimigos pisar na cana quebrada, nos destruir de vez. O verso 3 diz que o Senhor nos sustenta na hora da enfermidade, ou cuida de nós, cuidar no sentido de sustentar. O verso 3 também diz que o Senhor restaura a nossa saúde. Sabe o que significa o verbo restaurar? Significa, como algumas versões colocam, afofar o leito. Mas na verdade, essa expressão no hebraico, ela não é nem restaurar, nem afofar o leito. Sabe o que ela literalmente significa? Virar o colchão. Só quem passa horas, dias, meses, anos sobre uma cama, sabe o quanto vai se tornando desconfortável nas costas aquele colchão. E o que você mais precisa nessa hora de enfermidade, de leito, é de alguém que vá ali e vire o colchão, como que te dando uma nova posição. Aí você respira e fala, ai que delícia. Que bom poder sentir diferente essa cama. Então Davi está dizendo, é isso que importa, é ter o Senhor que faz tudo isso por nós. Agora, em terceiro lugar, observe o que Davi faz do verso 1 ao verso 3. Ele parte de um benefício geral de Deus para um benefício particular no verso 3. No verso 1, Davi diz que Deus se importa conosco. Eu vou lá acudir fulano, eu vou lá, quando a gente diz eu vou lá acudi-lo.
Se importar com alguém ou dizer que você vai lá acudir alguém é algo geral. Agora, Davi vai dizendo 7, 8 coisas que Deus faz, e na medida que ele cita a próxima, até a última, no verso 3, Davi entra no particular, e o particular é: Deus me cura. Vale a pena a gente notar essa progressão do cuidado divino. Porque não é apenas que Deus se importa conosco no sentido geral, embora Ele o faça. A coisa mais maravilhosa sobre a vida cristã, gente, é que Deus cuida de nós também em questões específicas. É quando a gente está doente que Ele vem e nos conforta e cura. É quando nós estamos desanimados e Ele vem e nos levanta e reanima. É quando nós não temos certeza do que a gente tem que fazer, que Ele vem e nos dá uma orientação clara. É quando os nossos interesses pessoais estão sendo atacados e Deus vem e os protege por nós. Esse é o interesse pessoal de Deus por nós, os cuidados prestados por Deus a nós. E a outra coisa que você nota nesses primeiros versículos do Salmo 41 é que, ao mesmo tempo que a gente tem aqui uma palavra de afirmação sobre o que Deus faz por aqueles que se importam com os fracos, com os pobres ou com os necessitados, e aí Davi está nos encorajando a ser homens e mulheres que cuidam dos necessitados. Ele está dizendo: um dia eu fiz isso, e agora eu provo a bênção de Deus na minha vida. Então ele está de alguma maneira nos afirmando: sejam assim também. Mas para mim, e aqui James Montgomery Boyce me ajudou a entender isso, Davi está dizendo outra coisa também. Davi está dizendo que na hora que todos fugiram dele, traíram ele, sobrou um ou outro que cuidou dele. Um ou outro bem-aventurado que foi lá e virou o colchão para ele. Então Davi está querendo dizer assim: na hora do sofrimento, use o sofrimento em seu favor. Porque no leito do sofrimento, gente, todos nós vamos deitar um dia, mais cedo ou mais tarde. Alguns de nós ficam mais tempo nesse leito. Outros deitam com maior frequência nesse leito, mas ninguém na face dessa terra, nenhum ser vivo, passará por esta vida sem se deitar no leito do sofrimento. A questão, portanto, é como nos beneficiar dele. Davi diz: recorde-se do que de fato importa. Recorde-se principalmente do que importa na vida e na morte, ou seja, Deus, o Senhor, a graça de Deus derramada nos nossos corações por meio da fé em Jesus Cristo. Recorde-se disso, recorra-se a isso. Mas também comece a contar as bênçãos de Deus. Procure pelos detalhes de como Deus está cuidando de você. Davi vê 7, 8 detalhes. Identifique aqueles anjos, aquelas pessoas que Deus sempre manda até você. Sim, existem os íntimos que te traem, as pessoas que te abandonam, mas Deus, por outro lado, coloca tantos outros, mesmo que poucos, para cuidar de você, para virar o colchão para você. A bem da verdade, o leito do sofrimento nos permite recordar motivos para estarmos alegres. Mas se você não consegue, se você está no leito de enfermidade e não consegue fazer esse exercício, peça a Deus agora mesmo que te faça ver todos os benefícios do Senhor na sua vida. Você vai ficar surpreso ao descobrir que nós sempre teremos muito mais para nos alegrarmos no Senhor do que o contrário. É impressionante como as pessoas têm muito mais mania de ver sofrimento do que se alegrar em Deus. Se você é um desses, saiba que além de destruir você, faz um mal danado para quem cerca você.
Você machuca os outros sem ver, exalando essa falta de alegria e de gratidão e de reconhecimento por tudo que Deus tem dado e feito. E Davi tinha todos os motivos para exalar amargura. Ele diz: não, eu vou usar o sofrimento para me recordar daquilo que me alegra. Eu tenho o Senhor comigo, Ele cuida de mim nos detalhes gerais e nos particulares. Deus, apesar de pessoas terem me abandonado, Deus ainda me manda bons amigos. Segundo, o leito do sofrimento nos permite reconhecer nossas fragilidades. Reconhecer nossas fragilidades. Versos 5 a 9. Gente, lamentavelmente, por causa do pecado que alterou completamente a formatação do nosso coração, hoje nós somos todos inclinados a passar pela vida, sabe fazendo o quê? Nos engrandecendo. O pecado produziu de nós o que eu poderia chamar de síndrome de Babel. Ou seja, o desejo de tornar célebre o nosso nome, conforme está em Gênesis 11, de 1 a 9. Isso nos acompanha desde que a raça humana caiu no pecado lá em Adão. Então hoje, com a síndrome de Babel que nos afetou, a gente vive para parecer forte para os outros. A gente vive para parecer poderoso para os outros. Quer ver uma coisa? Veja, por exemplo, a forma como a gente se veste. Os produtos que a gente compra, consome. A forma como nós nos apresentamos uns aos outros, o conteúdo das nossas conversas, em tudo isso a gente percebe que, lamentavelmente, o pecado hoje nos faz viver nos engrandecendo diante dos outros. Sabe o que isso significa, para usar a linguagem de Gênesis 3? A gente vive colocando folha de figueira, com medo do que o outro possa fazer contra nós. E essas folhas de figueira nada mais são do que o nosso engrandecimento diante do outro. Sabe com quem você está falando? Sabe aonde eu estudei? Sabe o que eu tenho? Olha o que eu visto, olha o que eu tenho, olha o que eu compro, olha o que eu posso. Só que a Bíblia nos ensina que se nós não formos como criança, ou seja, se nós não nos tornarmos frágeis e dependentes da graça de Deus, se nós não nos entregarmos como uma criança se entrega a uma história. Vocês já viram como crianças, eu amo isso nas crianças, você começa a inventar uma história, elas se entregam e elas dizem: é verdade, pastor. Elas se entregam à história. Se nós não nos tornarmos frágeis e dependentes da graça de Deus, se nós não nos entregarmos sem reservas à história do Evangelho, da glória e da graça de Deus em Jesus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino de Deus. Marcos 10, de 13 a 16. É simples assim. A gente passa pela vida se engrandecendo. E a Bíblia nos ensina que se nós não nos tornarmos como crianças, a gente não entra no céu. E de novo, não é tornar como criança, porque criança é inocentezinha, não tem pecado. Não, a criança nasce em pecado. E quando um recém-nascido morre e vai para o céu, ele só vai para o céu, não é porque ele é recém-nascido inocente, é porque a cruz de Cristo cobriu o pecado dele. Agora, quando Jesus usa essa imagem da criança e dizendo, você tem que ser como uma criança, ele não está dizendo que você tem que ser puro, porque criança não é pura, no sentido de não ter pecado. Ele está dizendo, acredite na história do Evangelho como uma criança acredita em história. Seja dependente como uma criança é dos pais, dependa da graça de Deus, para de querer ser o forte e de ser o tal. Agora, vamos ser francos, se há algo difícil de engolir, é a admissão das nossas fraquezas. Quer ver uma coisa? Eu como pastor,
habitualmente visito pessoas em leitos de hospitais, talvez prostradas em casa, na enfermaria, no quarto, na UTI. Sempre faço isso e amo fazer isso. Sabe o que eu já notei ao longo desses 20 anos fazendo isso? A pessoa, inevitavelmente, é difícil você entrar para visitar uma ovelha, uma pessoa que está no hospital, que está no leito, que está em casa. É difícil ela, inevitavelmente, a hora que vê você, não correr para arrumar o cabelo, ajeitar a roupa. É quase inevitável. Aí muitas dizem assim: ah, pastor, desculpa, eu estou tão desarrumado, eu estou tão desarrumada. Eu te pergunto, de onde vem isso? Isso vem do nosso instinto de querer parecer aquilo que nós realmente não somos. Fortes. Nós somos fracos. Mas é uma pena que, como cristãos, ainda não tenhamos aprendido que é quando nós somos fracos que nós nos tornamos fortes. Pois somente quando nós somos fracos é que o poder de Deus opera por nosso intermédio, segundo aos Coríntios 12, de 1 a 10. E aí Davi, no seu leito do sofrimento, diz assim: o leito do sofrimento nos permite reconhecer a nossa fragilidade. Então não seja daqueles que quando Deus te deita no leito do sofrimento, você quer continuar parecendo quem você não é. O sujeito está mal, você olha na cara dele, você vê que ele está definhando, você pergunta para ele, está tudo bem? Ele, ótimo, que nada, gente. Para quê? Olha como é que Davi reconhece a sua fragilidade. Verso 5 do Salmo 41. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido? Visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim e depois as espalham por aí. Todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem, nunca mais vai se levantar da cama. Até meu melhor amigo, diz Davi, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Gente, Davi se vê incapaz de se defender. É isso que ele está dizendo. Sabe o que o leito de enfermidade ou de sofrimento fez comigo? Eu não tenho forças para me defender. E pior, eu não tenho nem argumento para me defender. Porque de fato, eu estou entregue à gravidade da minha doença, fruto do meu pecado, conforme ele confessa no versículo 4. Gente, não queira ser forte quando Deus te torna fraco. Se Deus te faz mancar, não queira andar parecendo que você está inteiro. Manque. Davi também, gente, não conseguiria correr atrás de todo mundo para se justificar. Porque quando uma conversa sobre nós se espalha, é como a gente tentar abrir um saco de pluma do alto de um prédio, jogar aquela pluma toda lá de cima, e aí sair correndo, tentando juntar tudo de novo. É impossível. Além do que, era gente demais falando mal de Davi, era gente demais se aproveitando por inveja da fragilidade de Davi. Era gente demais que odiava Davi e se aproveitava daquela situação de enfermidade do rei. Davi está dizendo, a enfermidade, o leito do sofrimento, me permitiu reconhecer minha fraqueza. O meu sofrimento, a minha enfermidade me deixou sem argumento, me deixou sem força, me deixou sem estratégia. E o pior, me deixou com a dor, diz o verso 9, de ter que lidar com a traição de um amigo íntimo.
gente que comia na minha mesa, gente de dentro da minha casa. Há quem diga que esse amigo íntimo que traiu Davi foi Aitofel, que se aproveitou da rebelião de Absalão, em 2 Samuel 16, a partir do verso 15. Pode bem ter sido isso, porque a circunstância nos parece bastante com esse momento na vida de Davi, mas Davi foi traído muitas vezes. E só quem passou pela traição de um amigo ou de alguém que você tanto ama, alguém para quem você deu tudo e agora te trai, só quem passou por isso sabe o quanto isso nos torna fraco. Eu tenho uma citação grande, não vou fazer, depois você pode ler no meu esboço no site. Spurgeon pregando a pastores, falando dessa história de Aitofel que traiu. Spurgeon diz assim: um coice que mal move um cavalo mata um pastor quando ele é traído por quem ele tanto deu sua vida. Mas isso vale para o cônjuge que foi traído, isso vale para o amigo que foi traído, isso vale para quem quer que tenha sido traído. Aquele coice nem faz nada num cavalo, mas aquele coice de traição. E aí Spurgeon vai dizer que uma vez traído por um Aitofel ou por um Demas, usando a história de um dos traidores de Paulo, drenam a força da gente que 10 anos de trabalho no ministério não nos drena. E é ou não é? Quando um te trai, drena suas forças. E Davi está dizendo, o leito do sofrimento nos permite reconhecer nossas fragilidades. Nós fomos feridos pelo pecado, adoecemos no corpo e na alma. Amigos, por melhor que sejam, e nós precisamos deles, amigos podem nos faltar e até nos ferir. A futilidade, o fingimento das pessoas nos fazem ver que nas horas que a gente mais precisa, a única pessoa que não nos falta é Deus. Aproveite o seu leito do sofrimento, arrependa-se de ter passado a vida toda se mostrando forte quando você é fraco. Pais que não se abrem para os filhos, pais que não choram diante dos filhos, pais que não pedem perdão aos filhos, pais que não mostram fragilidade aos filhos, acham que estão fazendo bem quando estão fazendo um mal danado. Davi se vê fraco, sem argumento, sem força, traído e diz, eu aprendi as lições sobre o leito do sofrimento. E a última coisa, para a gente concluir. O leito do sofrimento nos permite recorrer a Deus com fé. Porque, gente, o que seria de Davi, se depois de ter reconhecido tudo isso, que ele é fraco, que ele não tem ninguém por ele senão Deus, doente, sem saber, sem estratégia, sem argumento, sem força. O que seria dele se ele não tivesse Deus a quem recorrer com fé? E é o que ele faz no fim do Salmo, a partir do verso 10. Dos versos de 1 a 4, ele recordou os motivos para ele estar alegre. Dos versos 5 a 9, ele reconheceu a fragilidade dele. Agora, dos versos 10 a 13... Davi louva a Deus, recorre a Deus com fé, e ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo, eu preciso de misericórdia, e a única pessoa que pode me dar misericórdia é Deus. O homem não me dá misericórdia, e mesmo que me desse, a misericórdia do homem não me salva. Não me tira dessa cama. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, devolve-me a saúde. Senhor, eu sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem,
preservaste minha vida, porque sou inocente, trouxeste-me à tua presença para sempre. É óbvio que o que Davi está dizendo é: eu não fiz nada de errado como eles dizem que eu fiz, mas é óbvio que Davi sabe que ele é pecador. E Davi está nos ensinando que recorrer a Deus com fé é pedir a Deus misericórdia. É pedir a Deus que nos dê nova vida, nos dê saúde. É pedir que Deus nos dê vitória sobre os inimigos, versículo 11, e os nossos maiores inimigos são o mundo, a carne e o diabo. E a única pessoa que pode nos dar vitória sobre tudo isso é o Espírito Santo de Deus. O leito do sofrimento, portanto, permite fazer você recorrer a Deus com fé. Porque você descobre que os amigos falham, a saúde acaba, a consciência te destrói, porque você fez besteira ao longo da vida inteira, e é inevitável, na hora que a gente passa por sofrimento, a primeira coisa que a gente começa a se perguntar é: diga se não é verdade, aonde foi que eu errei? Aonde eu errei com esse filho, aonde eu errei com esse marido, com essa esposa, aonde eu errei, porque você sabe que errou em maior ou menor grau. E aí no leito do sofrimento, que salmo magnífico, como nós precisamos desse salmo no leito do sofrimento, como é bom saber que mesmo abatidos pela doença, mesmo abandonados e traídos por quem amamos, mesmo que a consciência nos diga: a culpa é sua, nós temos um Deus que estende a mão em misericórdia. Nós temos um Deus que restaura a saúde, nós temos um Deus a quem recorrer, nós temos benefícios dos quais nos recordar, nós temos um Deus que a única coisa que requer de nós para estender a mão e nos sarar é que a gente reconheça que a gente é fraco. Não desperdice o seu leito do sofrimento, faça do seu leito do sofrimento um divã. Abra seu coração para Deus, encontre em Deus motivos para se alegrar, busque em Deus força para você prosseguir, receba de Deus perdão em Jesus para a sua salvação, arrependa-se, creia em Deus. E principalmente, confesse o seu orgulho tão natural a todos nós pecadores. Aborreça-se de si mesmo e de seus pecados e abrace a Cristo com fé. O Salmo 41 é o último salmo do livro 1 do Saltério. O livro dos Salmos tem 150 salmos e está dividido em 5 livros. A gente acabou de terminar o livro 1. E note que o último salmo desse primeiro livro começa com a expressão feliz ou bem-aventurado. E é dessa forma que o primeiro salmo desse livro começa, o Salmo 1, que diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado aquele, e assim vai. E o último salmo diz: bem-aventurado. Outro salmo nesse primeiro livro, que começa com a expressão bem-aventurado, é o 32. Sabe o que eu aprendo com isso? Se você lê qual é o tema do Salmo 1, se você lê qual é o tema do Salmo 32, se você lê qual é o tema do Salmo 41, você descobre uma verdade lindíssima. O Salmo 1 diz: bem-aventurada é a pessoa que tem prazer na lei de Deus. Bem-aventurado é quem ama a Bíblia. Nela medita dia e noite. E aí o 32 diz: bem-aventurado é quem tem seus pecados perdoados. E como consequência, o 41, bem-aventurado é aquele que se preocupa ou que acode o necessitado. A gente vê o Evangelho claramente aqui nos Salmos.
Bem-aventurado quem deseja ouvir a voz de Deus na palavra, bem-aventurado quem Deus perdoa em Jesus Cristo, bem-aventurado quem, por amar a Deus e receber o perdão de Deus, agora reparte graça com quem precisa. A minha oração é que Deus nos dê prazer pela palavra, que Deus nos perdoe pela fé em Jesus e nos transforme em pessoas que realmente se importam com os outros e que cuidam uns dos outros. Vamos terminar lendo aqui alguns versículos do Salmo 41. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra dos seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. E aí o verso 13, louvado seja o Senhor por tudo isso, louvado seja o Deus de Israel de eternidade a eternidade. E aqui eu não pude me conter sem me lembrar da irmã Neide, tão querida, porque o Salmo 41 termina como ela sempre grita aqui em nossos cultos, como é? Amém e amém. Vamos lá? Amém e amém. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado por este salmo, pela tua palavra. Como ela é doce, como ela é nova a cada momento. Como ela é pertinente, que o Senhor nos dê, a todos nós, no leito do sofrimento, oportunidade para nos recordarmos do que de fato importa, o Senhor. Nos dê a chance de reconhecer que enquanto não nos fizermos fracos, não seremos fortes. Ó Deus, e nos faça recorrer ao Senhor de novo e de novo, com fé. Em nome de Jesus, amém.